Olá, galera, tudo bom? Bom estar de volta aqui com vocês para esse nosso bate-papo sobre expressividade, sobre linguagem, sobre escrita, certo? Hoje, galera, nós vamos conversar de uma maneira muito especial sobre algumas relações que nós temos aqui, relações entre diferentes textos, as relações que nós vamos chamar de relações intertextuais. Professor, que tipo de relação é essa? Ela aparece dentro da dissertação argumentativa, que eu vou estar submetido lá no Exame Nacional do Ensino Médio? Aparece sim, eu vou mostrar para você mais ou menos como ela vai aparecer, mas o nosso papo hoje é um papo mais geral, é um papo mais aberto, é um papo que vai tratar principalmente, pessoal, da questão de como é que você vai utilizar-se da intertextualidade, como é que você vai perceber a intertextualidade na produção de diversos textos diferentes, principalmente do texto literário. Então, a nossa ideia de hoje, é fazer muito mais uma análise linguística propriamente dita do que necessariamente falar de produção textual. É claro que sempre vamos fazer aquele gancho, fazer aquela retomada, porque é importante que você também não esqueça que aqui nós estamos pensando na produção o tempo todo, mas é importante que você entenda a linguagem como um todo, tanto para responder provas que são determinantes, são direcionadas para a questão da análise linguística, como também para que você entenda a linguagem para melhor utilizá-la na sua produção de texto. Certo? Então eu convido vocês a agora vir comigo para essa imersão, falar um pouquinho sobre linguagens, tá, gente? Vamos falar um pouquinho sobre linguagens, você vai conseguir visualizar aqui no nosso material todo esse direcionamento. Vamos falar hoje sobre relações intertextuais, tá? Professor, o que são essas relações intertextuais? Veja bem, nosso papo de hoje é sobre intertextualidade. Então, relações intertextuais, gente, basicamente é o nome dado para o processo de intertextualidade. Intertextualidade. E o que é intertextualidade, professor? Como é que a gente consegue utilizar isso? Como é que eu sei identificar, primeiramente, e depois analisar, perceber esse instrumento, esse recurso linguístico dentro de um texto? Veja bem, as relações intertextuais, pessoal, ou a intertextualidade, basicamente é quando existe uma referência, tá? Você tem uma referência de um texto a outro texto externo, outro texto pré-existente. Então, esse é o direcionamento que nós vamos analisar. A outro texto. Essa é a nossa relação, certo? Basicamente, é essa conversa entre os textos que vai permear a nossa análise de hoje, tá? Então, nós vamos trabalhar dentro desse sentido. Pois bem, e para ser um pouquinho mais específico, trazendo essa ideia de conceituação, nós vamos chamar de intertextualidade o diálogo que acontece entre esses textos. O que é um diálogo? É um momento em que o texto, por um motivo ou por outro, retome um outro texto, tá? Previamente escrito. Ocorre entre dois textos diferentes ou até mais de dois textos diferentes, quando um faz referência ao outro que já existia. Essa referência, pessoal, existem algumas maneiras de ser feita, tá? Algumas maneiras. É importante você saber que existem diversas maneiras, até para que você consiga compreender como foi utilizado e o para quê, o objetivo da utilização dessa intertextualidade, tá? Quando nós falamos principalmente, gente, de dissertação argumentativa, tá? Dentro principalmente dos critérios de avaliação do Exame Nacional do Ensino Médio, essa referência a outro texto, ela é feita principalmente para que haja a fundamentação teórica, tá? Fundamentação teórica da sua tese, da sua opinião. Então, você precisa fundamentar. Fundamentação teórica, e a fundamentação teórica, ela é dada especificamente quando você retoma um outro texto. Essa fundamentação teórica também, pessoal, é importante destacar, que é o momento em que você apresenta aquilo que nós vamos chamar de repertório sociocultural, tá?
Então, isso daqui é a maneira como aparece dentro do nosso texto dissertativo argumentativo, tá? Como vai aparecer dentro do texto dissertativo argumentativo. Sociocultural, certo? Essa é a maneira como ele vai aparecer dentro do nosso texto dissertativo argumentativo. Bom, tendo isso em vista, pessoal, isso aqui é só para destacar como é que vai aparecer na redação, tá? Ele aparece com esse objetivo, de fundamentar a sua ideia, de fundamentar a sua prática, certo? Com o repertório sociocultural através da referência, da fundamentação teórica. Mas essa referência, esse diálogo, ele pode ser estabelecido de diversas formas, tá? A primeira coisa que você precisa saber é o seguinte: tem duas formas mais abrangentes de retomar um outro texto. A primeira forma abrangente de retomar um texto é justamente retomar a sua forma. Professor, como é que é isso? Isso aqui acontece, pessoal, basicamente, quando existe a retomada estrutural do texto. Quando existe uma retomada da parte estrutural do texto. Essa retomada estrutural, ela é muito perceptível, tenho certeza que você vai lembrar aqui, quando a gente fala, por exemplo, da paródia. E aí vamos trazer aqui a paródia musical como exemplo. A paródia musical, ela apresenta-se de uma forma bem interessante, porque existe uma mudança no conteúdo do texto, mas a manutenção do seu ritmo, da música mesmo em si. Então mantém-se a estrutura musical, porém troca-se o conteúdo da letra. Então, isso aí é um exemplo de quê? De intertextualidade pela forma, tá? Intertextualidade pela forma e não necessariamente pelo conteúdo. A outra maneira, é claro, de você fazer essa intertextualidade é retomando o conteúdo. No caso aqui, você vai retomar a mensagem, tá? A retomada da mensagem acontece basicamente quando existe a retomada propriamente dita do conteúdo mesmo em si. Certo? Essa aqui é a maneira mais comum, tá? A maneira mais comum é um momento em que você traz essa concepção de retomada do conteúdo em si. Essa é a maneira mais comum, e quando você está falando de dissertação argumentativa, como é o caso aqui dessa motivação, você vai retomar o conteúdo. Normalmente, quando existe a retomada pela forma, isso aparece principalmente em textos literários, em textos que têm uma função artística, tá? Em texto literário. Por outro lado, o conteúdo é mais geral. Tanto em textos literários quanto textos não literários, pode haver essa retomada por meio do conteúdo, por meio da mensagem transmitida no texto, tá? Então é importante você entender primeiramente esses dois pontos. Além de entender esses dois aspectos, fazendo um pouquinho mais, avançando um pouquinho nessa análise, a gente vai entender que existem duas maneiras de você fazer essa referência, esse diálogo, que é a maneira explícita e a maneira implícita. Professor, como é que funciona isso? Veja bem, para que você entenda como é que é cada uma dessas análises. Quando eu tenho, pessoal, o modo explícito para ser retomado, é quando eu mais facilmente percebo o leitor, quando o leitor facilmente percebe esse direcionamento, essa caminhada para a intertextualidade. É quando, por exemplo, existe a citação de que vai estabelecer-se uma relação intertextual. Exemplo, se eu vou dizer, segundo o sociólogo polonês Zygmunt Bauman, o maior problema da pós-modernidade é o individualismo. Note bem, eu afirmei, eu estou citando um sociólogo, ele é polonês, ele é o Bauman. O que foi que ele falou? O maior problema da pós-modernidade é o individualismo. Note que essas citações que eu fiz são citações que vão deixar claro, que vão estar evidentes que eu estou retomando um outro texto. Então eu posso dizer que esse modo explícito de você fazer essas citações, ela vai aparecer na superfície do seu texto. Ele vai ser claro, porque eu vou afirmar de maneira muito clara e evidente
que eu fiz uma citação direta, por exemplo. Ou, necessariamente, eu explicito, deixo claro, eu deixo evidente que existe essa relação entre outros textos que eu vier a citar. A outra forma que pode aparecer, aqui parece mais no texto dissertativo, tá? A outra forma é a maneira implícita. Como é que eu faço com a maneira implícita, professor? A maneira implícita, pessoal, é o momento em que essa ligação ela vai aparecer nas entrelinhas do texto. É o momento em que vai aparecer de maneira que você precisa necessariamente fazer uma interpretação. Ela vai cobrar do leitor que ele consiga primeiro perceber essa intertextualidade e ele só vai perceber se ele for capaz de fazer a interpretação do que tem nas entrelinhas, na parte subjetiva da sua produção textual. Nesse caso, de algo mais implícito, ele não é facilmente perceptível. Então, você precisa ter um conhecimento dos dois textos e precisa também entender onde é que existe essa referência. Eu vou lhe dar um exemplo bem claro aqui para que você entenda essa relação de intertextualidade implícita. Lá na obra São Bernardo, do autor brasileiro Graciliano Ramos, da segunda fase do modernismo, ele traz consigo uma referência a uma obra anterior. Vale lembrar que a segunda fase do modernismo no Brasil ela é conhecida como fase neorrealista, porque ela retoma os princípios da escola literária realismo lá do século XIX. Certo? É uma obra lá da década de 1930, mas que retoma lá uma obra do século XIX no Brasil. E aí vai um ponto importante. Não existe nenhuma citação direta a essa obra, mas você, um leitor atento, consegue perceber quando? Você consegue perceber no momento em que aparece um personagem muito próximo, muito parecido, com os mesmos conflitos do personagem anterior. Paulo Honório, que é o protagonista do livro, ele é a pessoa que narra a sua própria história. O livro é uma biografia desse personagem, do Paulo Honório. Paulo Honório é um jovem que se apaixona por uma mulher. Existe uma insegurança em Paulo Honório, não consegue dominá-la, e essa insegurança faz com que ele desconfie de uma traição. Essa traição vai fazer com que ele massacre a esposa até acabar o casamento, ela até comete suicídio. Faz com que ele não consiga amar o próprio filho, por considerar que ele seja fruto de uma traição. E aí ele acaba sozinho, decidindo então contar a sua própria história nesse livro de memórias conhecido como São Bernardo. Professor, cadê a intertextualidade aí? É bem simples. Lá no século XIX, nosso grande autor brasileiro Machado de Assis lançou um livro chamado Dom Casmurro. Dom Casmurro conta a história de Bento Santiago, o Bentinho, que se apaixona por Capitu, que por conta da sua insegurança passa a desconfiar de uma relação entre ela e o seu amigo. E aí no final não consegue nem amar o próprio filho por achar que ele é fruto dessa traição. E também acaba sozinho, também escrevendo suas memórias. Então, a proximidade dos dois personagens, por mais que em nenhum momento Graciliano Ramos tenha citado a obra realista, ou mesmo Machado de Assis, ou mesmo um dos personagens dele, você consegue perceber que ali há uma intertextualidade implícita. Mas você só consegue perceber se você conhecer as duas obras, você só consegue perceber se você compreender o direcionamento, o aprofundamento dado dentro da segunda obra, que no caso é a obra São Bernardo. Beleza? Bom, dentro desse contexto nós vamos perceber essas diferenças entre retomada explícita, retomada implícita e assim por diante, tá? Bom, o que a gente consegue ver agora? Professor, eu consigo perceber agora as diferentes formas que você tem de montar essa estratégia, que nós vamos ver nesse momento agora, as diferentes formas de fazer uma intertextualidade. Existe necessariamente uma classificação, tá? E aqui a gente começa com os tipos de intertextualidade. Veja bem, quais são os tipos de intertextualidade que eu tenho? São vários tipos diferentes, tá? Professor, eu preciso decorar todos eles? Não, galera, longe disso, você não precisa decorar. Aqui a gente está expondo para que você consiga entender como é que se dá essa retomada. Mas não existe a necessidade de decorar nada, tá? É mais para que você consiga compreender como é que acontece esse diálogo entre dois textos. Veja bem, ó, são 12 formas aqui que foram destacadas.
A primeira é a alusão ou a referência. Alusão ou referência. Na alusão, não se aponta diretamente o fato em questão, apenas sugere através de uma característica secundária ou metafórica. Se você notar aqui, gente, a alusão é uma citação indireta, vamos dizer assim, e uma marca dela é justamente ela ser implícita, tá? É uma forma implícita de fazer uma intertextualidade. Por quê? Porque ela vai estar, de modo metafórico, a partir das ideias secundárias, nas entrelinhas do texto. Certo? Então, é uma forma implícita. Você pode chamar também de alusão quando se faz uma citação indireta, uma interpretação, uma espécie de paráfrase do texto, tá? Bom, essa é uma das formas. A outra forma que você tem, é conhecida, essa é bem interessante, é bricolagem. Professor, o que é bricolagem? Veja bem, são alguns procedimentos, tá, de intertextualidade das artes plásticas e da música, que também aparecem retomados na literatura, por vezes. Veja bem, então ele é próprio das artes plásticas, aparece bastante na música e, por vez, é retomado na literatura. Quando é que eu tenho a bricolagem? Quando o processo da citação é extremo, ou seja, um texto é montado a partir de fragmentos de outros textos. Tem-se um caso de bricolagem. Como é que você consegue perceber isso? Veja bem, por vezes, propositalmente, um artista monta uma música, por exemplo, ou uma obra literária baseado propriamente em diversos trechos de outra obra ou de outras obras. Como é que eu consigo perceber isso? Tem uma música interessante chamada Pose, uma música do Engenheiros do Havaí. Você que é um pouquinho das antigas ou que você gosta de um rock nacional, você vai lembrar que é do primeiro DVD do Engenheiros do Havaí, que ele vai trazer uma música em parceria do Humberto Reisiger com a sua filha. Ele, dentro da música, ele traz trechos de grandes poetas brasileiros. Por exemplo, tem trecho que ele diz: uma flor vai nascer no asfalto, que é uma referência à obra A Rosa do Povo, lá de Carlos Drummond de Andrade. Ele faz uma referência ao nosso querido Torquato Neto, Desafinar o Coro dos Contentes, é um poeta piauiense que também é citado dentro dessa música, e várias outras referências da literatura. Então, isso é um processo de bricolagem. Por quê, professor? Porque eu monto um texto a partir de fragmentos de outros textos, ou de outro texto em si, tá? Agora, que fique claro, não se trata de um plágio, tá? Não se trata de um plágio, não é uma cópia ilegal. É mais uma citação mesmo, é intencional, é um recurso artístico para montar essa nova obra, essa nova tendência, ok? Então, isso é o que nós vamos chamar de bricolagem. Vamos ver o outro aqui, ó. Bricolagem, então, é essa montagem, uma espécie de mosaico de outras músicas diferentes. Vou até colocar aqui para que você se lembre, ó. É uma espécie de mosaico, ok? Bom, outro que vai aparecer aqui, também de forma bem interessante, é a citação. Por que a citação é bem interessante? Principalmente porque é muito utilizada na dissertação argumentativa. É uma transcrição do texto alheio. Professor, pois é plágio? Não, galera, não é plágio. É uma citação. Você pega o trecho exatamente como a pessoa citou, mas você afirma quem citou foi essa pessoa. Isso daqui é uma fala de uma autoridade X e normalmente serve para enriquecer o repertório sociocultural da sua dissertação argumentativa. Então, é uma transcrição do texto alheio. Professor, como é que eu deixo claro que não é um plágio? Pela utilização de aspas. E geralmente, pessoal, quase sempre mesmo, aparece o nome do autor. Então, existe uma afirmação no texto. Segundo o sociólogo polonês Zygmunt Bauman, por exemplo, né? Segundo o sociólogo polonês Zygmunt Bauman, o maior problema da pós-modernidade é o individualismo. Ou, segundo o pedagogo brasileiro Paulo Freire, se a educação sozinha não muda a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. Colocando aspas e fazendo a citação do nome do autor, isso passa a ser uma retomada, um recurso e não necessariamente um plágio, tá? A citação é um fragmento transcrito de outro texto, transcrito, viu, pessoal? Então, você vai escrever exatamente o que tem ali, certo? Por isso precisa estar entre aspas. Só assim você vai ter uma citação. Onde é que é muito utilizado isso daqui? Na dissertação argumentativa. Na dissertação argumentativa é muito utilizado esse processo. Não só na dissertação argumentativa, mas
nela, principalmente, você utiliza demais da citação para marcar, basicamente, a sua fundamentação teórica, tá? Passamos aí pelas 3 primeiras, vamos seguindo aqui para nossos tipos de intertextualidade. Crossover, o que é crossover, professor? Isso aqui é muito comum nos quadrinhos, em alguns filmes, tá, gente? É a aparição ou encontro entre personagens que pertencem a universos fictícios diferentes, em determinados capítulos, episódios, edições ou volumes de alguma obra artística. Por exemplo, você tem várias fases da série Power Ranger e tem um episódio que todos eles se encontram, então aí é um crossover. Ou outro, quando você tem, por exemplo, o filme Os Vingadores. Quando você traz um Vingadores, pessoal, um filme Vingadores, em que o Homem de Ferro, que tinha o seu próprio filme, tinha o seu próprio quadrinho, encontra-se com o Homem-Aranha, que vai se encontrar com o Pantera Negra, então todos eles que tem seu próprio quadrinho se encontram em um momento, você pode chamar esse processo de crossover, beleza? Então é essa retomada interessante de personagens de diferentes ambientes dentro de um mesmo processo. Isso acontece também na literatura. Lá na obra na obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, existe um personagem chamado Quincas Borba. Esse mesmo personagem ganha um livro e ele vai aparecer lá no seu livro separadinho de uma forma diferente. Então eu posso dizer que aí existe também um encontro de personagens de diferentes universos dentro de uma obra literária, beleza? Bom, vou parar por aí? Não, vamos para o outro. Para epígrafe agora, outro tipo. O que é a epígrafe, professor? É um pequeno trecho de outra obra, ou mesmo um título de outra obra, que apresenta outra criação, aguardando com ela alguma relação mais ou menos oculta. É como, vamos supor, você está acabando um texto e você coloca uma citaçãozinha para outro texto. Então, como se eu estivesse anunciando um outro texto, como se eu estivesse marcando dentro do meu texto um texto diferente. Isso acontece muito em filmes também, né? Vale destacar que essa epígrafe acontece muito em filmes. No final do filme, ele mostra uma cena que dá abrangência para outro, certo? Ou dentro de um filme aparece uma cena específica que vai ser o gancho para o início de um outro filme. Isso aí é o que nós vamos chamar de epígrafe, tá? Outra maneira bem interessante, bem comum de se utilizar isso é a paráfrase, viu? A intertextualidade por meio de paráfrase. Isso é importante destacar, também muito utilizada no texto dissertativo argumentativo. O que é a paráfrase? O autor recria com seus próprios recursos, tá? Um detalhe, ele recria com seus próprios recursos um texto já existente. É como se você colocasse o outro texto com as suas palavras, tá? Se são suas palavras, você necessariamente vai interpretar outro texto e trazê-lo para dentro do seu, certo? Claro que vai lembrar, né? Relembrando a mensagem original do interlocutor. Você tem uma mensagem original, você relembra a ideia, você fala com suas próprias palavras, mas deixando claro que você está fazendo a retomada da ideia de alguém, tá? Como é que isso aparece na dissertação argumentativa? Quando você faz aquilo que nós chamamos de citação indireta. Você não traz exatamente o que o outro texto falou, mas você pega a ideia do outro texto e expõe essa ideia do outro texto com as suas próprias palavras, tá? Isso é o que nós chamamos de paráfrase. A paráfrase, pessoal, se você pegar um pequeno gráfico, você mantém o conteúdo, mantém-se o conteúdo, porque a ideia é a mesma, né? Então você vai manter o mesmo conteúdo e muda-se a forma, porque você vai falar com as suas próprias palavras. Então eu mantenho o conteúdo e mudo a forma, certo? Então essa é talvez a principal característica aqui da nossa paráfrase. Vou manter o conteúdo e mudar a forma. Beleza? Então, um direcionamento bem interessante para você analisar essa questão. Diferentemente da paródia. Olha só como é que é interessante a ligação entre as duas e como elas são próximas. A paródia, por sua vez, é uma forma de apropriação que, em lugar de endossar o modelo retomado, ela rompe com ele, ou de maneira sutil ou de maneira aberta, tá?
ela muitas vezes perverte o texto anterior, visando a crítica de forma irônica. O que é a paródia? A paródia é o contrário aqui da paráfrase, para você entender como é que é. Aí a paródia também tem uma intenção quase sempre literária, né? Também tem que entender isso. Quando uma impressão é artística, por vezes ela vai ter a intenção irônica, vai ter uma intenção de crítica, tá? Então é diferente essa intenção também da paráfrase para paródia. Mas estruturalmente falando, qual é a diferença entre uma e outra? Nessa aqui você vai mantém-se a forma. Por exemplo, você vai parodiar uma música, você vai manter o ritmo da música, vai manter a musicalidade dela. O que você vai trocar? Muda-se, aí sim vai ser alterado o conteúdo, porque você vai trocar realmente, vai trocar a mensagem transmitida no texto, tá? Então, é justamente o contrário da paráfrase. Na paráfrase, você mantém a ideia original, mantém o conteúdo, mas muda a forma. Aqui na paródia, mantém a forma, mas muda o conteúdo, tá? E normalmente é realmente uma crítica apresentada dentro essa mudança de conteúdo, ela se dá por meio da mudança crítica, tá? Dentro do contexto original do texto retomado. A partir daí, vamos seguindo aqui com as nossas noções de mudança dos textos aos tipos de intertextualidade. Outro, pastiche. Professor, o que é um pastiche? Pastiche, pessoal, é definido como obra literária ou artística em que se imita abertamente o estilo de outros escritores, pintores, músicos. Basicamente, vamos supor que eu queira reescrever um livro agora dentro dos padrões estéticos do parnasianismo. Então eu deixo claro, minha obra é uma obra parnasiana. Então essa retomada é chamada de pastiche, beleza? O plágio, tão discutido aqui pela gente. O que é um plágio, professor? Agora sim. O plágio é algo complicado, tá, pessoal? Porque não é algo legal. O plágio não é somente um recurso literário. É uma cópia ou alteração indevida e não licenciada de uma obra artística, científica ou literária, por alguém que afirma ser o autor original da mesma. Qual é o problema do plágio? O problema do plágio é que existe uma mentira, que você não deixa claro que existe uma retomada. O plágio, galera, é uma apropriação do conteúdo, tá? Então nós podemos dizer que o plágio é quando existe uma apropriação indevida. Apropriação. A apropriação do conteúdo. Então, nesse caso especificamente, eu tenho aí uma questão, um problema que é um problema social, que é um problema, realmente, por vezes, é até crime mesmo, a questão do plágio, beleza? Bom, vamos lá. Outro ponto que você pode citar é o sample. O que é o sample, professor? São trechos roubados de outras músicas e usados como base para outras produções. Isso pode ser legal, não tem problema, pode ser base. Isso acontece muito, inclusive um verso ou outro pode servir como base para a montagem do seu texto. Porém, em alguns casos específicos, isso acontece de maneira absurda, que aí pode até ser confundido como uma espécie de plágio, tá? Vamos lá, tradução. Essa aqui é bem comum e a gente pouco percebe, porque a tradução também é uma intertextualidade. Olha que interessante. A tradução, gente, o que ela é? Ela é basicamente uma adequação de um texto em outra língua. Gente, uma tradução nunca ela pode ser totalmente fiel. Porque se ela for totalmente fiel, pode perder o sentido do texto em si. Então, quando há uma tradução, existe a necessidade de adaptação, de entendimento do tradutor para que se mantenha a mesma mensagem passada no texto original. É por esse motivo, pessoal, que quando eu tenho, por exemplo, um livro turco traduzido para o português, eu tenho também um processo de intertextualidade, porque existe um texto original, existe uma tradução, mas essa tradução precisa ser pautada, de certa forma, numa capacidade de interpretação do tradutor de continuar mantendo a mesma mensagem transmitida no texto original, certo? Então, bem interessante também para que você note essa diferença. Isso é tradução.
Professor, e o que é transliteração? Transliteração, gente, é a técnica linguística que, tal como a tradução, ocupa-se de adequar termos, nomes e expressões de uma língua a outra língua, entretanto, adaptando-os para um alfabeto que possui letras diferentes do seu original. Qual é aqui o problema? É quando você tem aqui, qual é a questão aqui? É quando você realmente troca, por exemplo, do português para o japonês. Aí a mudança é mais radical, essa tradução ela é mais evidente, então por isso eu vou chamar de transliteração, certo? Transliteração. É, de certa forma, uma tradução também, só que é uma tradução específica, porque eu tenho um modelo de alfabeto diferente do utilizado entre um e outro, tá? Só para deixar claro, o japonês ele tem um alfabeto diferente da língua portuguesa e por isso, quando eu faço uma tradução do português para o japonês ou o contrário disso, eu tenho necessariamente um processo de transliteração, ok? Pois bem, vamos lá. Outra coisa que é interessante você discutir, a gente já até começou a discutir aqui, eu trouxe agora exemplos disso. 2 exemplos de tipos de intertextualidade. Primeiro, intertextualidade explícita. Vamos lembrar que quando é que eu tenho uma intertextualidade explícita? Quando eu tenho uma intertextualidade apresentada com clareza, beleza? Olha aqui os exemplos que eu trouxe. Trecho do poema de Sete Faces de Carlos Drummond de Andrade. Eu acho que esse foi um dos textos mais retomados, mais como é que eu vou dizer, citados dentro de outras obras literárias. É um grande poema da literatura brasileira e por esse motivo mesmo é tão retomado por outros. Texto original de Carlos Drummond de Andrade, poema de Sete Faces. Quando eu nasci, um anjo torto, desses que vivem na sombra, disse: vai, Carlos, segou-te na vida. Isso é um trechozinho que é muito retomado. Lá, o Chico Buarque, por sua vez, um pouquinho mais na frente, ele lançou um poema chamado Até o Fim. E olha só como é que ele trouxe esse poema dele. Quando nasci, veio um anjo safado, o chato do querubim, e decretou que eu estava predestinado a ser errado assim. Professor, foi um plágio? Não, galera, aqui é uma retomada intencional, tá? É uma intertextualidade, ele conversa com o outro texto. Mas por que eu sei que é explícito? Porque eu deixo claro, ó, a imagem do anjo, a imagem do que ele veio até mim e disse, tá? Então, no caso aqui, decretou, no caso aqui ele vai falar disse. Então, isso daqui, basicamente, é uma retomada clara, principalmente por conta da imagem do anjo. No caso do Drummond, um anjo torto. No caso do Chico Buarque, um anjo safado, beleza? Então eu consigo perceber claramente na superfície do texto essa retomada, essa intertextualidade. Bom, mas nós não temos apenas isso, nós temos também uma intertextualidade que é a intertextualidade implícita. Olha só, esse trecho aqui da intertextualidade implícita, que você vai conseguir perceber. Vamos lembrar que quando eu tenho uma intertextualidade implícita, é quando essa intertextualidade ela está nas entrelinhas. Então eu preciso, como leitor, ser capaz de interpretar e de perceber essa retomada de um texto diante do outro, tá? Então eu preciso entender essas entrelinhas, preciso imergir no texto para que eu consiga compreender esse fato. Vamos lá. Aqui nós temos um trecho da música Ai, que saudade da Amélia, de Ataúfo Alves e Mário Lago. Ai, meu Deus, que saudade da Amélia, aquilo sim era mulher de verdade. Às vezes passava fome ao meu lado e achava bonito não ter o que comer. E quando me via contrariado, dizia: meu filho, o que se há de fazer? Amélia não tinha a menor vaidade, Amélia que era mulher de verdade. Trecho de uma música bem conhecida na cultura popular brasileira, muito criticada pelo um tom misógino que aparece aí, né? Mas, de certa forma, aquele período era algo muito natural. Há de se analisar o texto diante do contexto que ele estava inserido. Pois bem, mas quando nós temos lá na frente, eu posso dizer que essa intertextualidade ela é explícita no título, tá? Mas durante a música existe uma diferença. Por quê? Ó? Veja bem, no título, beleza, eu tenho aqui o título Desconstruindo Amélia. Quando você aparece com o trecho Desconstruindo Amélia,
você tem uma referência aí clara a outra música. Mas no conteúdo em si, essa mensagem ela não é tão evidente. Você precisa conhecer a outra música e ser capaz de interpretá-la, ó. E eis que de repente ela resolve então mudar. Pronto, resolve então mudar. O primeiro trecho. Quem é que vai mudar? Não está claro aqui. Vira a mesa, assume o jogo, faz questão de se cuidar. Opa, como é que você consegue perceber aqui? Ó, analisando, não está escrito ali, não está explícito, mas você consegue perceber. Ó. Amélia não tinha a menor vaidade. Quando é que você tem aqui? Desconstruindo a Amélia. Ela resolveu mudar, assumir o jogo. Então você vai perceber que aqui é uma espécie de resposta. Ó. Faz questão de se cuidar. Então, é uma retomada, não é explícita, não está deixando claro que é uma citação dessa parte, mas você consegue perceber nas entrelinhas que é uma mensagem. Nem serva, nem objeto. Nem serva, nem objeto, já não quer ser o outro. Já não quer ser o outro, não quer se dedicar totalmente a essa pessoa, tá? Hoje, ela é o também. Como é que esse lance do também? A Amélia, que era mulher de verdade, ela é o também porque existe uma soma. Quando você coloca esse também, você começa a perceber o seguinte, ó. Às vezes passava fome ao meu lado, eu passava fome, ela tá ali do meu lado, certo? Eu achava bonito não ter o que comer. Um detalhe, quando ela diz ela quer ser o também, isso aqui é uma referência à questão de igualdade. Então é um recado para esse princípio aí. Professor, como é que eu consigo perceber isso? Aí, realmente, só interpretando essa mensagem e conhecendo os dois textos, por esse motivo eu posso dizer que eu tenho aí uma intertextualidade implícita, tá? Porque não há uma ligação direta, não é evidente, como foi evidente lá no poema de Sete Faces e na obra de Buarque, essa relação tão próxima dos dois textos, tá? Então, por isso eu posso dizer que isso aqui é um exemplo de intertextualidade implícita, ok? Bom, vamos trazer aqui uma questãozinha, viu? Para que você entenda mais ou menos como é que é esse lance e como é que isso pode ser cobrado de você dentro de uma prova de linguagens. Quem não passou pela experiência de estar lendo um texto e defrontar-se com as passagens lidas em outros? Os textos conversam entre si em um diálogo constante. Isso aqui, esse diálogo constante é o que nós estamos falando hoje. Esse fenômeno tem a denominação de intertextualidade. Leia os textos seguintes, inclusive um texto que a gente acabou de ver, né? Quando nascia um anjo torto desses que vivia na sombra, disse, vai, Carlos, cegou-te na vida. Retomadazinha do texto de poema de Sete Faces de Carlos Drummond de Andrade. Lá no texto 2, nós temos o texto de Chico Buarque, como nós também já vimos. Quando nasci, veio um anjo safado, um chato de um querubim, e decretou que eu estava predestinado a ser errado assim. Já de saída, a minha estrada entortou, mas vou até o fim. Trechozinho, olha só a realidade, uma intertextualidade bem explícita até. Lá no texto 3 é um texto de Adélia Prado, também grande poetisa brasileira. Quando nasci, um anjo esbelto, desse que tocam trombeta, anunciou. Vai carregar bandeira, carga muito pesada para a mulher, essa espécie ainda envergonhada. Por que que essas aqui são explícitas? Porque eu tenho a repetição da visão, principalmente do anjo, tá? Mas como é que isso pode ser cobrado de mim, professor? Veja bem. Adélia Prado e Chico Buarque estabelecem intertextualidade em relação a Carlos Drummond de Andrade. Onde é que eu percebo? A ausência de recursos, isso é falso, né, galera? Eu estou falando de Adélia Prado e de Chico Buarque. Só o que eles têm são recursos para criar o seu próprio texto. Negação dos versos. Se você perceber, nenhum desses versos nega o outro. Eles são diferentes, são outras concepções, mas não existe uma negação de um para o outro. Não existe uma contrariedade. Falta de criatividade na letra C. Outra, essa aqui é a resposta do louco. Claro que não, estou falando de Chico Buarque e Adélia Prado. Só o que eles têm é criatividade. Oposição de ideias. Assim como não há negação de verso, também não há oposição de ideias. A única coisa que sobra para a gente é a reinteração de imagens. Então, a intertextualidade é dada aqui pela reinteração de imagens. Que imagem? Propriamente do anjo. O anjo que veio e disse. Beleza? Então, essa é uma forma que você tem de fazer essa retomada.
Vamos para outra questão, rapidamente. Modinha do exílio. Os moinhos têm palmeiras onde cantam sabiá. Não são artes feiticeiras, por toda parte onde eu vá. Mar e terra estrangeira, posso ver mesmo as palmeiras em que ele cantando está. Meu sabiá das palmeiras canta aqui melhor que de lá. Mas em terras estrangeiras e por tristezas de cá, só à noite e às sextas-feiras. Nada mais simples não há. Canta modas brasileiras, canta e que pena me dá. Ribeiro Couto. Como é que aparece aqui a intertextualidade? Ó, os versos dos poetas modernistas e românticos apresentam relações de intertextualidade com o poema de Ribeiro Couto, exceto em uma alternativa. É só você perceber qual é que não se relaciona. Da letra E para a letra A. Vamos lá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras onde cantam o sabiá. Esse texto de Gonçalves Dias, inclusive, é o texto original. Texto esse que foi retomado por todos os outros que nós vamos ver aqui, tá? Na letra D, então ele tem uma intertextualidade? Tem sim. Existe a conversa, o diálogo entre Ribeiro Couto e Gonçalves Dias. Na letra D, ouro, terra, amor e rosas. Eu quero tudo de lá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá. Detalhe, pessoal, esse eu volte para lá, para o cá, é uma retomada direta. E aí eu tenho um trecho que é exatamente o mesmo. Não permita, Deus, que eu morra, tá? Referência direta. Também existe a intertextualidade. Minha terra, olha a referência direta, minha terra tem macieiras, da Califórnia, onde cantam gaturanos de Veneza. Os poetas da minha terra são pretos que vivem em torres de ametista. Também é uma referência, principalmente pela referência da minha terra. Letra B, dai-me sítios gentis onde eu brincava, lá na quadra infantil. Dá que eu veja uma vez o céu da pátria. Céu da pátria retomado aí também. O céu do meu Brasil. Casimiro de Abreu também faz essa referência intertextual, principalmente relacionada à figura da pátria. Quem é que não faz essa referência? O Manuel Bandeira, quando escreve assim: vou-me embora para Passárgada, lá sou amigo do rei, lá eu tenho a mulher que eu quero, na cama que eu escolherei. É totalmente diferente, não existe uma relação intertextual, por isso a letra A é nossa resposta. Beleza, pessoal? Espero ter sido claro aqui na exposição das diversas formas que você tem de montar um diálogo entre diferentes textos. Deixo aqui o meu grande abraço, a gente se encontra na próxima. Até mais!